Queridos irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir o Salmo, onde nós suplicamos ao Senhor misericórdia, porque nós temos a consciência que nós pecamos. Com esta Santa Missa da quarta-feira de cinzas, nós iniciamos na igreja a experiência do tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma não é um tempo de trevas, é muito mais um tempo de luz, como nós cantamos no Salmo. É um tempo de ter consciência que nós estamos num caminho errado e precisamos caminhar por um caminho certo ou até mesmo novo. Por isso que nós clamamos ao Senhor misericórdia, porque nós sabemos que nós pecamos, que nós erramos, e esse tempo vem nos ajudar, com a graça de Deus, a entrarmos no tempo novo da santidade. Portanto, o Salmo nos diz assim: dai-me de novo a alegria de ser salvo, a alegria que foi perdida com Adão, ela é devolvida com Cristo. A salvação, a experiência de sermos salvos por Jesus, deve nos trazer então alegria, esperança e não terror. Portanto, o tempo da Quaresma é um tempo que nos prepara para a grande alegria da Páscoa. Portanto, essa missa de hoje, conhecida como a missa da quarta-feira de cinzas, é um dia para nós de jejum e abstinência de carne. Tanto hoje, na quarta-feira, como também na sexta-feira da Paixão. São os dias que a igreja nos prescreve. E nada nos impede que nós também nos abrimos a realizar outros dias também de jejum, de abstinência. As pessoas que são convidadas, que são pela igreja, pela fé que nós professamos, a realizar esse tempo de jejum, hoje de modo especial na quarta-feira, são aquelas que têm de 18 a 60 anos. Nós nos colocamos como uma obrigação da nossa fé de podermos viver esse tempo de jejum. Porém, pessoas que não podem, porque fazem uso de medicação, têm alguma doença, elas também estão liberadas desse jejum, porque existe um perigo com a sua vida, com a sua saúde. Também a abstinência de carne, nós podemos iniciar desde os 14 anos até o fim da vida. Não é tão difícil, talvez, para nós tirarmos em um dia a carne da nossa alimentação. No dia de hoje, o jejum que nós podemos fazer, nós podemos se basear nas 3 grandes refeições que nós temos no dia: o café da manhã, o nosso almoço e o nosso jantar. Nesse dia nós podemos escolher apenas uma dessas refeições para fazermos, mas mesmo assim, a refeição que nós escolhermos, fazermos de maneira bem serena e sóbria. Se eu escolho o almoço, eu não vou ter aquele almoço recheado como às vezes eu tenho. Se possível, até cortar pela metade. As nossas outras refeições, o café da manhã, o jantar, se eu consigo me abster deles, ótimo. Se não, que ele seja feito com o mínimo. No café da manhã, talvez apenas um cafezinho, algo que eu consiga viver ainda como se fosse um pequeno lanchinho, mas o mínimo do mínimo para passar o dia. Já a carne, eu disse que a gente pode iniciar aos 14 anos, mas nada impede, por exemplo, uma família que quer viver esse dia de jejum e abstinência, se todos são católicos, convidar a todos a ficar num dia sem a carne. Eu posso substituir por um ovo ou por outra coisa semelhante. Hoje nós iniciamos um tempo quaresmal de 40 dias.
Nós aqui não estamos somando se são 40 dias exatos. 40 dias é um tempo de salvação. É um tempo que Deus vem nos iluminar para nos preparar para a grande Páscoa. Nos lembra a caminhada do povo no deserto, 40 anos. Nos lembra o dilúvio, aquela chuva de 40 dias e 40 noites. É um tempo favorável. Nós estamos vivendo uma quarentena que no ano de 2020 nós já pensávamos que hoje nós já estaríamos vivendo uma normalidade. Mas esse tempo prolongou-se bem mais do que as nossas forças humanas poderiam prever. Nós poderíamos aqui pensar em tantas justificativas que talvez iriam nos desgastar. Talvez pensar nesse tempo da pandemia como uma grande quaresma que perdura até os nossos dias. Mas uma grande quaresma para me ajudar no meu processo de conversão. Na celebração de hoje, nós vamos realizar a bênção das cinzas. É uma ação litúrgica, não sacramental. Essas cinzas, ela nos lembra algo muito importante. Normalmente essas cinzas são feitas dos ramos que foram abençoados no último domingo de Ramos que nós celebramos. As cinzas nos lembra a nossa finitude, nos lembra que nós somos pó e ao pó nós voltaremos. Nós somos finitos, nós somos frágeis. As cinzas me ajudam a quebrar todo o meu orgulho, porque eu lembro que eu sou pó, toda a prepotência, porque eu lembro que eu necessito do outro para viver. Tantas pessoas estão vivas nessa pandemia porque se encontrou com a sua finitude, se encontrou necessitado do outro para ajudar no cuidado. Aqueles que contraíram o coronavírus perceberam que sem o outro não iria sobreviver. Aqueles que partiram nessa finitude. Nós somos pó e do pó nós queremos voltar à casa do Pai. Esse é o sentido da cinza. E a maior consciência que nós temos que ter: nós somos finitos, somos pó, mas nós temos que reconhecer que nós somos necessitados de Deus. Ele é aquele que pode faltar tudo na minha vida, Ele não pode faltar. Que esse dia que nós estamos iniciando o tempo da quaresma, a quarta-feira de cinzas, nos ajude a reconhecer: eu preciso de Deus, sem Ele eu não sou nada. As cinzas, nesse tempo da pandemia, nós vamos realizar o gesto não de tocar as pessoas fazendo o sinal da cruz na fronte ou na cabeça. Na liturgia de hoje nós soltamos as cinzas sobre a cabeça das pessoas sem tocar. Isso vai ser a celebração de toda a igreja desta maneira. Aqui na nossa realidade, em Tapajipe, em Minas Gerais, como em outras cidades também, onde a pandemia infelizmente cresceu muito, nem dessa maneira poderemos fazer em alguns locais, porque a nossa celebração está sendo de maneira virtual. Portanto, esse tempo da quaresma não é um tempo de desfiguração, mas é um tempo de transfiguração. É um tempo que só tem sentido em vista da Páscoa. Eu reconheço que o Senhor é vivo,
que Ele ressuscitou, e assim também nos aguarda. Portanto, é um tempo que nos traz a consciência de que eu preciso ser um filho, uma filha melhor. Eu preciso da conversão. A liturgia que nós ouvimos hoje, a primeira leitura é do profeta Joel. O profeta Joel, ele está iniciando com o povo um tempo novo. Viveram um dos tempos mais difíceis do povo de Deus, que é chamado de exílio. É muito parecido com o tempo de isolamento que nós estamos. No exílio, muita gente perdeu a fé, muita gente se esqueceu de Deus, muita gente se esqueceu do irmão, do próximo, porque as situações de vida foram tão limites, tão graves, que a vida se tornou ainda mais frágil. O profeta Joel quer ajudar o povo que está voltando do exílio a retomar a esperança, a retomar a caminhada da fé, a iniciar uma vida nova. E ele inicia hoje dizendo assim: isso diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração. O coração é o primeiro que deve se voltar a Deus. Depois, as outras práticas, ela fortalece essa, com jejuns, lágrimas e gemidos. Ele diz assim: rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor. As práticas desse tempo da penitência, nós podemos traduzir que são as práticas de rasgar as vestes, mas elas só têm sentido e são importantes se elas ajudam a rasgar o coração, a mudar dentro de mim e não só fora. A segunda leitura de hoje, nós ouvimos a segunda carta que São Paulo escreve aos Coríntios. E olha que responsabilidade, que ministério, que graça que ele nos concede. Ele diz assim: nós somos embaixadores de Cristo, nós somos colaboradores de Cristo. Que responsabilidade ser um embaixador. O embaixador é aquele que promove as relações entre os países. O embaixador de Cristo é aquele que promove as relações entre o povo e Deus. Fazer que as nossas relações sejam de paz e não de guerra, seja de paciência e não de estresse, seja de acolhimento e não de violência, seja um tempo onde a mulher seja respeitada na sociedade misógina onde é violentada, seja um tempo onde as crianças tenham o direito da educação, da alimentação, da vida, seja um direito onde todos tenham uma moradia, que não exista mais pessoas morando na rua. Parece ser uma utopia, mas é isso que o embaixador faz, iniciando com pequenas ações, mas pequenas ações somadas com muitas ações de outras pessoas, faz com que a ação se torne um grande movimento. Nós todos hoje, nessa Santa Missa, somos convidados a ser embaixador de Cristo. Cristo está te constituindo embaixador. O que você faria em nome de Cristo para que todos tivessem uma vida melhor? Uma vida melhor não é uma vida mais confortável, é uma vida onde a gente assuma a justiça, o direito, a solidariedade. O Evangelho de hoje, que nós muitas vezes ouvimos, ele nos fala de três práticas: a esmola, a
oração e o jejum. A esmola é o que eu faço em vista do pobre, em vista do próximo. A esmola não são moedinhas. Aquela mulher que no templo colocou as suas moedinhas diante dos outros que depositavam uma riqueza tão grande, aquelas moedinhas daquela mulher era tudo que ela tinha. Portanto, a esmola não é uma moedinha que eu dou para alguém que necessita. A esmola é muito mais do que isso. A esmola é a iniciativa que eu tenho, quando eu rasgo o coração de me comprometer a ajudar o necessitado a ter uma vida mais digna. Seja uma vida de alguém que precisa do alimento, eu ajudo. Seja alguém que passa necessidades, não é apenas uma moedinha. Essa é a prática da esmola. É alguém que necessita tanto de um remédio e eu tenho condições de, com o remédio, proporcionar vida para aquela pessoa. Então não são moedinhas, é a minha vida rasgando o coração, que eu ajudo o irmão que mais precisa a ter uma vida digna. A oração. O que é a oração? Nada mais é, ou tudo é, do que me aproximar de Deus. Uma oração que não me leva a ser próximo de Deus é uma oração que tem poucos frutos. Se eu rezo, por exemplo, 5 minutos, o tempo da quaresma me convida assim. Eu não poderia rezar 10 minutos por dia, de vez 5? Se eu sou uma pessoa que rezo 10 minutos, eu não poderia rezar um pouco mais no tempo da quaresma? O tempo da quaresma não é apenas um tempo onde eu pego um folheto para rezar, mas eu me coloco diante de Deus sem máscaras, como eu sou. Eu apresento a minha vida a Ele, eu apresento a vida dos irmãos, eu apresento a humanidade que sofre, eu faço com que a minha oração tenha ressonância na vida. Portanto, a oração no tempo da quaresma deve me aproximar de Deus. Quem está afastado da missa deve se aproximar. É claro que nós estamos num tempo de isolamento, se aproximar da maneira que é possível. A oração deve me levar à confissão também, porque é onde eu me reconcilio com Deus. É a partir da confissão que eu também inicio uma caminhada nova. Você na sua família, principalmente você que tem uma consciência maior do que a oração, crie momentos de oração nesse tempo de isolamento com a sua família. Rezar o terço juntos, fazer uma oração na hora da alimentação, fazer uma oração com os filhos, com a família, na hora de trabalhar, na hora de dormir. Tudo isso para nos aproximar de Deus. Nós ouvimos no Evangelho, nesses últimos dias, dizendo que Jesus teve uma vida, um dia muito ativo. Ele veio de uma sinagoga, onde expulsou um demônio. Ele foi até a casa da sogra de Pedro, que estava com febre, curou a sogra de Pedro. Depois disse que a porta da casa tinha uma multidão de pessoas, onde ele curou muita gente, expulsou demônios de muita gente. Talvez se fosse um dia nosso de trabalho na igreja, com tantas ações dessas, nós iríamos querer mais um descanso. Mas Jesus fez ao contrário. Depois de um dia com tantas atividades, ele se recolheu para rezar.
Jesus mostra, portanto, que a oração não é uma coisinha feita no dia. A oração é essencial para que aquele dia tenha sentido. Os discípulos mesmo não entenderam. Tinha tanta gente procurando cura, libertação, que eles foram procurar Jesus. Jesus, tem muita gente lá ainda. E Jesus dá uma resposta meio desconcertante. Vamos a outros lugares, a outras cidades que também precisam. Foi para isso que eu vim. A oração tem que dar sentido às coisas que eu faço. O jejum, ele pode ser interpretado assim: nesse tempo da quaresma, eu excluo, eu tiro algo que eu gosto muito, mas em vista de um autodomínio, de um equilíbrio maior na minha vida. Gostaria de citar alguns exemplos. Eu tiro, por exemplo, algo que para mim se tornou um vício. Eu tiro o cigarro, eu tiro a bebida alcoólica, eu tiro o vício do refrigerante, eu tiro o vício de uma comida, de salgadinhos e assim por diante, em vista do meu autodomínio, porque essas coisas estão de certa forma me dominando. Vamos dar um passo de tirar algo mais desafiador. Eu tiro o vício de assistir certos programas de televisão, de assistir uma novela. Eu tiro o vício de assistir um programa que, somado com tantos outros, tem acabado com a família. Por exemplo, um que se chama Big Brother Brasil. Eu tiro, portanto, essas coisas porque elas estão me dominando. Agora, o mais importante: qual o tempo que eu devo ficar sem essas coisas? Liturgicamente eu te responderia: o tempo da quaresma. Mas eu penso ao mesmo tempo, se essas coisas me dominam, são vícios, a quaresma ela deve ser só o início. Se eu tiro da minha vida no tempo da quaresma o cigarro, a pornografia, os jogos de celular, o vício de ficar tanto tempo em algumas redes sociais, o vício da bebida, o vício do chocolate, porque essas coisas estão me dominando, a quaresma me fortalece para que essas coisas de modo gradual seja tirada da minha vida, não apenas o tempo da quaresma. Mas eu gostaria de convidar você a dar um passo maior. Escolha uma dessas coisas que tem te dominado e deixe ela no tempo da quaresma, mas eu gostaria que você acrescentasse algo a mais. Então eu deixo o cigarro, a bebida e tantas outras que eu falei, ou aquela que você sabe que você precisa, mas inclua mais uma coisa. Por exemplo, você que tem o vício de uma língua venenosa, da fofoca, por exemplo, de falar mal do outro, faça uma experiência desse tempo de ter uma língua que possa rezar mais. Se você não consegue, coloque sal na sua língua para você ver como que faz mal, como que arde. A língua nossa foi criada para louvar a Deus. Se você tem o vício de usar a língua para o mal, faça como Nossa Senhora. Fique em silêncio diante das coisas que a sua língua tenha vontade de dizer um palavrão, de brigar, e você ainda não tem o controle. Silencie,
Vai rezar uma passagem bíblica. Se você já tem um domínio maior, use a língua para dizer para a pessoa: olha, esse caminho não é bom, indique o caminho certo. Se você tem condições de ajudar as pessoas a procurar os seus direitos na sociedade, use a língua para isso, para promover a paz. Esse seria tempo também da Quaresma, de criarmos uma consciência maior do tempo da pandemia, de usarmos adequadamente o álcool em gel, o distanciamento. Eu estou falando aqui sem máscara porque eu estou distante das pessoas. Próximo, eu devo estar de máscara, porque eu tenho que pensar não só em mim, mas no outro também. Esse tempo da Quaresma, então, iniciado hoje, com a quarta-feira de cinzas, ajude a cada um de nós na proximidade com Deus, me ajude a me tornar uma pessoa melhor, no sentido de que busca a santidade, mas também que me converta para ajudar que o mundo que eu vivo se torne um mundo melhor. Nós hoje também agradecemos pela cirurgia do nosso Padre Kleber, realizada no dia de ontem, que agora se encontra no período de recuperação. Nós continuamos também rezando por ele e por tantos doentes na nossa comunidade que está sobre o altar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.